Liturgia do dia 31 de julho de 2022, 18º domingo do tempo comum. Memória de Santo Inácio de Loyola, presbítero. Primeira leitura. Leitura do livro do Eclesiastes. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Por exemplo, um homem que trabalhou com inteligência, competência e sucesso vê-se obrigado a deixar tudo em herança a outro que em nada colaborou. Também isso é vaidade e grande desgraça. De fato, que resta ao homem de todos os trabalhos e preocupações que o desgastam debaixo do sol? Toda a sua vida é sofrimento, sua ocupação um tormento. Nem mesmo de noite repousa o seu coração. Também isso é vaidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 89. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós, um refúgio para nós, um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal. Quando dizeis, voltai ao pó, filhos de Adão, pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós, um refúgio para nós, um refúgio para nós. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós, um refúgio para nós, um refúgio para nós. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos. Até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Tende piedade e compaixão de vossos servos. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós, um refúgio para nós, um refúgio para nós. Saciai-nos de manhã com vosso amor e exultaremos de alegria todo dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós, um refúgio para nós.
Segunda leitura. Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele, revestidos de glória. Portanto, fazei morrer o que em vós pertence à terra: imoralidade, impureza, paixão, maus desejos e a cobiça, que é idolatria. Não mintais uns aos outros, já vos despojastes do homem velho e da sua maneira de agir, e vos revestistes do homem novo, que se renova segundo a imagem do seu Criador, em ordem ao conhecimento. Aí não se faz distinção entre judeu e grego, circunciso e incircunciso, inculto, selvagem, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e fazer maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: Louco, ainda esta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia deste domingo questiona-nos acerca da atitude que assumimos face aos bens deste mundo. Sugere que eles não podem ser os deuses que dirigem a nossa vida e convida-nos a descobrir e a amar esses outros bens que dão verdadeiro sentido à nossa existência e que nos garantem a vida em plenitude. No Evangelho, através da parábola do rico insensato, Jesus denuncia a falência de uma vida voltada apenas para os bens materiais. O homem que assim procede é um louco, que esqueceu aquilo que verdadeiramente dá sentido à existência. Na primeira leitura, temos uma reflexão do Eclesiastes sobre o sem-sentido de uma vida voltada para o acumular bens. Embora a reflexão do Eclesiastes não vá mais além, ela constitui um patamar para partirmos à descoberta de Deus e dos seus valores, e para encontrarmos aí o sentido último da nossa existência. A segunda leitura convida-nos à identificação com Cristo. Isso significa
deixarmos os deuses que nos escravizam e renascermos continuamente, até que em nós se manifeste o homem novo, que é imagem de Deus. No texto do Evangelho, continuamos a percorrer o caminho de Jerusalém e a escutar as lições que preparam os discípulos para serem as testemunhas do reino. A catequese que Jesus hoje apresenta é sobre as atitudes face aos bens. A reflexão é iniciada por uma questão relacionada a partilhas. Um homem queixa-se a Jesus porque o irmão não quer repartir com ele a herança. Segundo as tradições judaicas, o filho primogênito de uma família de 2 irmãos recebia 2/3 das possessões paternas. É possível que só fossem repartidos os bens móveis e, para guardar intacto o patrimônio da família, a casa e as terras fossem atribuídas ao primogênito. O homem que interpela Jesus é provavelmente o irmão mais novo, que ainda não tinha recebido nada. Era frequente no tempo de Jesus que os doutores da lei assumissem o papel de juízes em casos similares. Como é que Jesus se vai situar face a essa questão? Jesus excusa-se delicadamente a envolver-se em questões de direito familiar e a tomar posição por um irmão contra outro. Amigo, quem me fez juiz ou árbitro das vossas partilhas? O que estava em causa na questão era a cobiça, a luta pelos bens, o apego excessivo ao dinheiro, talvez por parte dos 2 irmãos em causa. A conclusão que Jesus tira explica por que é que ele não aceita envolver-se nessa questão. O dinheiro não é a fonte da verdadeira vida. A cobiça dos bens, o desejo insaciável de ter, é idolatria. Não conduz à vida plena. Não responde às aspirações mais profundas do homem. Não conduz a um autêntico amadurecimento da pessoa. A lógica do reino não é a lógica de quem vive para os bens materiais. Quem quiser viver na dinâmica do reino deverá ter isto presente. A parábola que Jesus vai apresentar na sequência ilustra a atitude do homem voltado para os bens perecíveis, mas que se esquece do essencial, aquilo que dá a vida em plenitude. Apresenta-nos um homem previdente, responsável, trabalhador, que até podíamos admirar e louvar, mas que de forma egoísta e obsessiva vive apenas para os bens que lhe asseguram tranquilidade e bem-estar material. E nisso já não o podemos louvar e admirar. Esse homem representa aqui todos aqueles cuja vida é apenas um acumular sempre mais, esquecendo todo o resto, inclusive Deus, a família e os outros. Representa todos aqueles que vivem uma relação de circuito fechado com os bens materiais, que fizeram deles o seu Deus pessoal e que esqueceram que não é aí que está o sentido mais fundamental da existência. A referência à ação de Deus, que põe repentinamente um ponto final nesta existência egoísta e sem significado, não deve ser muito sublinhada. Ela serve apenas para mostrar que uma vida vivida desse jeito não tem sentido e que quem vive para acumular mais e mais bens é, aos olhos de Deus, um insensato. O que é que Jesus pretende ao contar esta história? Convidar os seus discípulos a despojar-se de todos os bens? Ensinar os seus seguidores que não devem preocupar-se com o futuro? Propor aos que aderem ao reino uma existência de miséria sem o necessário para uma vida minimamente digna e humana? Não. O que Jesus pretende é dizer-nos que não podemos viver na escravidão do dinheiro e dos bens materiais,
como se eles fossem a coisa mais importante da nossa vida. A preocupação excessiva com os bens, a busca obsessiva dos bens, constitui uma experiência de egoísmo, de fechamento, de desumanização, que centra o homem em si próprio e o impede de estar disponível e de ter espaço na sua vida para os valores verdadeiramente importantes, os valores do reino. Quando o coração está cheio de cobiça, de avareza, de egoísmo, quando a vida se torna um combate obsessivo pelo ter, quando o verdadeiro motor da vida é a ânsia de acumular, o homem torna-se insensível aos outros e a Deus. É capaz de explorar, de escravizar o irmão, de cometer injustiças, a fim de ampliar a sua conta bancária. Torna-se orgulhoso e autossuficiente, incapaz de amar, de partilhar, de se preocupar com os outros. Fica então à margem do reino. Atenção! Esta parábola não se destina apenas àqueles que têm muitos bens, mas destina-se a todos aqueles que, tendo muito ou pouco, vivem obcecados com os bens, orientam a sua vida no sentido do ter e fazem dos bens materiais os deuses que condicionam a sua vida e o seu agir. Hoje a Igreja faz memória a Santo Inácio de Loyola, presbítero. Nasceu em Loyola, na Cantábria, Espanha, em 1491. Viveu primeiramente na corte e seguiu a carreira militar. Depois, consagrando-se totalmente ao Senhor, estudou teologia em Paris, onde reuniu os primeiros companheiros com quem mais tarde fundou em Roma a Companhia de Jesus. Exerceu intensa atividade apostólica, não apenas com seus escritos, mas formando discípulos que muito contribuíram para a reforma da Igreja. Morreu em Roma no ano de 1556. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de Santo Inácio de Loyola e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que suscitastes em vossa Igreja Santo Inácio de Loyola para propagar a maior glória do vosso nome, fazei que, auxiliados por ele, imitemos seu combate na terra para partilharmos no céu sua vitória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado domingo. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.